Olá, amigos. Está no ar mais um Fala Vereador, este espaço exclusivamente destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem as suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, tendo como prioridade o interesse público. Hoje está conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, o vereador do PSD, Osmar Teixeira. Olá, vereador, prazer recebê-lo novamente aqui no estúdio. Maurício, satisfação é a minha cumprimentar a todos aqueles que acompanham a TV Câmara nesse momento. Estamos à disposição para debater e discutir sobre a nossa cidade. Vereador, como é que o senhor avalia essa sua primeira legislatura em meio a tantas pautas? Foi uma sequência de pautas importantes para o destino da cidade, mas também em meio a muitos problemas de relações políticas entre as figuras públicas do município e também institucionais. Foram momentos tensos também. Como é que o senhor avalia essa legislatura? Bom, Maurício, eu penso que para qualquer vereador foi um teste de ferro, porque em 4 anos, praticamente, aconteceu de tudo nessa cidade. Nós tivemos aí CPIs, tivemos pela primeira vez na história o processo de impeachment de um prefeito e do seu vice, tivemos a votação de cassação ou não de um parlamentar aqui nesta casa, discussões realmente acaloradas que ocorreram sobre vários assuntos, inúmeros assuntos. Eu acho que se discutiu praticamente tudo o que se podia discutir, praticamente esgotar as discussões no âmbito da cidade. Então, para o vereador Osmar Teixeira, particularmente, foi uma legislatura desafiadora, mas que, ao mesmo tempo, desafios como estes que foram postos nessa legislatura servem para forjar o caráter, forjar realmente um homem público que está preparado, ou uma mulher pública que está preparada para embates que um município como o município de Itajaí impõe. Então esses debates precisam acontecer, esses enfrentamentos precisam ocorrer, ainda mais em um cenário no qual nós estamos, onde a relação entre executivo e legislativo ela foi prejudicada, e aí respondendo também a visão que eu tenho sobre o que isso significou para a cidade, eu penso que para a cidade, de certo modo, por um lado, um processo muito traumático de ver muitas vezes legislativo e executivo brigando, mas, num segundo ponto, posso te dizer que essa briga, em muitas vezes, ela foi para lutar por aquilo que é de direito do itajaiense, que é uma gestão moral, ética, que aplique bem o recurso público que vem do pagador de impostos. Então eu penso que, por um lado, sim, é algo que ninguém gostaria que acontecesse em 4 anos, uma relação entre executivo e legislativo tão desgastada. Mas eu posso dizer que fico satisfeito porque a Câmara de Vereadores cumpriu o seu papel, enquanto órgão fiscalizador do Poder Executivo, de muitas vezes frear e dizer, pode parar, não é por aí, o que o cidadão itajaiense merece não é isso que o cidadão itajaiense quer, e esta é a função do poder público nos seus mais diferentes órgãos, nas suas mais diferentes instituições. Os poderes são harmônicos, sim, isso está correto, mas cada poder tem a sua atribuição, de modo que a atuação do Poder Legislativo ela se dá na sua plenitude quando o Poder Legislativo está cumprindo o seu papel de fiscalizar. Então, ele não pode ser cúmplice. É um poder harmônico com o Poder Executivo, mas harmonia não quer dizer subserviência, ela quer dizer, pelo contrário, que você entenda que aquele poder existe, mas que você entenda a sua atribuição de fiscalizá-lo. Qual o momento mais difícil desse período? Eu entendo que foram várias etapas, mas eu destacaria o momento da pandemia. O momento da pandemia em 2021, para mim, ele representou muito tudo isso que aconteceu em Itajaí nesses 4 anos, do ponto de vista de embates, conflitos, e em um momento
em que a sociedade itajaiense ela precisava de uma conduta de união. Mas aí entra o desafio para o gestor público no seguinte sentido: como você ter uma conduta de união se, por exemplo, você, enquanto agente fiscalizador, está acompanhando uma investigação que trata de desvio de dinheiro em compra de máscaras, em plena pandemia, quando o povo estava precisando? Sabe, aquilo mexeu demais comigo. Porque eu via pessoas agonizando num leito de UTI, eu perdi a minha madrinha na pandemia, e enquanto isso você percebia que canalhas se aproveitaram daquele momento para obter vantagem pessoal. Então aquilo para mim foi muito traumático, Maurício. E eu destaco sempre como um ponto dessa legislatura que mais me chamou a atenção, porque ali eu parei para observar, meu Deus, que podridão! Mas o que eu vou fazer diante dessa podridão? Ao mesmo tempo a gente tinha que passar o cenário para a cidade de que não, nós precisamos dar as mãos para combater a doença, para enfrentar esse vírus, para realmente a gente sair dessa, sendo que Itajaí teve uma explosão de casos e de mortes, assim como aconteceu, claro, em todo o país. Mas como fazer isso dizendo ao mesmo tempo para a população, olha, quem era para estar cuidando de você, deixou gente lá que está roubando você. Como você explica para a população quem era para cuidar de você, deixou que máscaras fossem compradas, máscaras essas que sequer cumpriam o seu papel da proteção? Porque o que foi vendido não era efetivamente o que foi adquirido e entregue para o povo. Então foi desafiador, mas está aí o resultado no âmbito do Ministério Público, enfim, que fez o seu papel e essas pessoas agora estão já sendo chamadas à sua responsabilidade e é para isso que existe o Poder Judiciário. O que foi mais gratificante nessa legislatura? Eu acho que gratificante é você sair nas ruas, o povo olhar para você e dizer: eu confio em ti. Eu confio no trabalho que vocês fizeram lá. E aí eu não quero falar do vereador Osmar, porque isso eu não fiz sozinho. Houve aqui nessa Câmara um grupo de vereadores que aí sim, de mãos dadas, tomando pedrada muitas vezes, se uniu e escolheu seguir pelo lado ético e moral. Um grupo de vereadores que em discussões onde muitas vezes o Executivo tentava jogar o itajaiense contra a Câmara, e eu cito aqui claramente a discussão que nós tivemos na realização ou não da marejada, quando o Executivo não tinha prestado contas da festa anterior, quando o Executivo, mesmo não tendo prestado contas, queria ainda a liberação de mais 5 milhões de reais para fazer a nova edição da festa, e quando a Câmara se posicionou e disse: não, você vai prestar contas, caso contrário não liberaremos o dinheiro, porque esse dinheiro é do itajaiense, isso aqui não é a casa da mãe Joana. Naquele momento se tem uma iniciativa por parte do Executivo, lamentavelmente, de tentar dizer para a população itajaiense que não iria ter marejada porque os vereadores não queriam deixar que a festa acontecesse. Depois, Deus sabe de todas as coisas, tivemos naquele mês de outubro uma enchente que atingiu parte da cidade nas áreas mais baixas, porém mais populosas, como o bairro Cordeiros, por exemplo, e vimos que, na realidade, ter feito a marejada naquele momento seria sinônimo de prejuízo, talvez. Então, eu cito, Maurício, esse ponto como mais emblemático, porque o que foi gratificante? Gratificante foi ver que a transparência com a qual a Câmara agiu em relação à sociedade itajaiense, dizendo: estamos agindo assim por esses motivos, fez com que o cidadão se envolvesse mais na política da cidade, entendesse mais o que estava acontecendo e pudesse observar as questões do poder público, seja no positivo ou no negativo, de perto. Então eu posso te dizer sem sombra de dúvidas, nunca antes na história desse município, eu tenho certeza do que eu estou te falando, a população itajaiense, em todas as camadas sociais, ela se envolveu tanto e participou tanto da política local como aconteceu nesses últimos 4 anos, a ponto de que o itajaiense ele se sentiu parte das discussões. Claro, as redes sociais ajudam muito nisso, nessa interatividade, mas também
porque a Câmara teve nos seus agentes fiscalizadores, os parlamentares, homens e mulheres que foram para a tribuna, foram para os meios de comunicação, foram para as redes sociais e disseram, olha, vamos ser muito claros, transparentes, está acontecendo isso. O que nós fazemos? Então, isso eu creio que já entrou para a história de Itajaí. Eu ouvi alguns momentos, o senhor como líder da oposição, que também teve que ajudar o governo até a tratar algumas pautas que vinham para a Câmara de Vereadores, principalmente as orçamentárias, porque o governo não estava bem claro para onde que queria ir e até estava com dificuldade de apresentar exatamente o que desejava com aqueles projetos que chegavam à casa, não é, vereador? Muitas vezes. Na verdade, o orçamento nesses últimos 4 anos foi feito de forma muito desorganizada, a ponto de que por diversas vezes os vereadores, para não travar a cidade, tentavam mesclar ali o cumprimento do papel da fiscalização, mas ao mesmo tempo pensando também que a cidade precisava seguir em frente, as obras precisavam continuar, as coisas precisavam acontecer na saúde, na educação, enfim. Então foram embates travados porque o governo parecia estar acostumado a passar as coisas a toque de caixa. Era essa a impressão que nós tínhamos, e quando o governo começa a encontrar vereadores que querem saber, por exemplo, por que o recurso no valor de 25 milhões está sendo tirado dessa rubrica orçamentária e está indo para esta, o que justifica isso? Aonde vai esse dinheiro? Aonde vai esse recurso? Nós tivemos uma situação emblemática em um projeto de suplementação orçamentária na Secretaria de Obras, por exemplo, onde hoje, se algumas obras avançaram no Santa Regina, como, por exemplo, pavimentação de ruas no Santa Regina, é por conta dos vereadores aqui baterem na mesa e dizer, calma lá, vocês vão ter que provar, por exemplo, que lá no Santa Regina está no papel que a obra vai acontecer. Tivemos situações assim como, por exemplo, nas discussões das obras de drenagem no Portal 1, depois de todo aquele cenário que nós tivemos de inundações ali. Então, eu posso dizer que sim, a Câmara soube cumprir o seu papel de fiscalização, mas ao mesmo tempo sem travar a cidade. Por mais que o governo, por muitas vezes, tentou dizer o contrário. Vereador, e o plano diretor? A Câmara cumpriu devidamente o seu papel, sendo que também ele demorou um pouquinho para poder ser votado, aprovado, concluído, porque o Ministério Público pediu a realização de novas audiências em algumas localidades do município. O texto final agradou ou não, senhor? Agradou porque eu vejo que foi uma construção de todos os vereadores em conjunto que sentaram em uma mesa e disseram, olha, é claro que 100% nunca você irá agradar a todos na formatação de um plano diretor. Isso é utopia. Mas qual a forma de nós chegarmos mais próximo daquilo que a sociedade está esperando? Em cada zoneamento, em cada bairro, em cada rua que está sendo discutida, em cada emenda ao projeto que foi apresentada. Então, foi um momento muito importante porque oposição e situação sentaram, dialogaram, chamaram a sociedade civil organizada para participar do debate. Então, eu penso que, sim, o plano diretor ele chegou o mais próximo possível daquilo que se era debatido nas audiências públicas, que a sociedade apresentava. Eu cito a questão emblemática da colônia japonesa, onde haviam ali algumas más intenções, posso até dizer, que prejudicariam nossos amigos agricultores. Na colônia japonesa, o povo do São Roque, discussão envolvendo o polígono do Semasa, por exemplo, ali, que foi outra coisa muito angustiante para a população, mas a Câmara, com muita firmeza, colocou seu ponto de vista enquanto representante do povo, enquanto casa do povo, e eu vejo que a gente pôde aí, então, se aproximar daquilo que era o ideal. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais!
Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio o vereador do PSD, Osmar Teixeira. Bom, vereador, repercute na cidade o assunto transporte público. E a Câmara de Vereadores aprovou, aí nas últimas sessões, em única discussão em regime de urgência, o projeto de lei ordinária 89 de 2024, que ele autoriza o Executivo Municipal a alterar a lei ali que rege o subsídio à empresa que faz a gestão do transporte coletivo, a empresa que trabalha na cidade com o transporte coletivo. O subsídio passou de 4 milhões para 10 milhões e meio de reais anuais. E aí eu pergunto uma coisa, retomando ainda que a Câmara de Vereadores aprovou nos últimos anos vários repasses adicionais à empresa. Na sua opinião, como chegou a situação nesse ponto de motoristas entrar em greve? E também, todo esse recurso é necessário para a manutenção do serviço? Bom, em relação ao custo para a manutenção do serviço, já são várias cidades, não só aqui no Brasil, que inclusive já assumiram a totalidade do gasto com o serviço de transporte público. Você pega cidades como Vargem Grande Paulista, por exemplo, aqui citando apenas um exemplo, pega outras áreas, Luxemburgo, ônibus, trem, metrô, enfim. A discussão que ocorreu foi, na verdade, uma adaptação do teto, não significa que terá que ser aquele valor, mas foi uma ampliação do teto, já que a licitação ela previa um gasto maior do que aquele que vinha ocorrendo anualmente. Embora, cabe dizer, por estarmos lá atrás em um contrato emergencial, esse teto sempre foi extrapolado e os gastos anuais mostram isso claramente. A partir do momento que entrou a licitação, se você comparar o que estava extrapolando no ano do contrato emergencial para o ano do processo licitatório, e que ele entra em vigor, até que houve ali uma certa diminuição. Nós tivemos valores que já ultrapassaram 15 milhões de reais em um ano. Então, a Câmara, na verdade, ela fez uma adaptação, o Tribunal de Contas estava acompanhando, tinha passado pelo tribunal toda essa discussão. Agora, o que a gente precisa debater é se de fato não está na hora do poder público assumir de uma vez esses gastos. Porque você pensa comigo, Maurício, hoje o cidadão, ele embarca no ônibus e o que eu creio que causa uma indignação nele, e que é a pergunta que eu faço muitas vezes, poxa vida, eu estou pagando aqui R$6 a passagem e ainda além disso o município está pagando mais uma quantidade num aporte para que o serviço continue mantido, continue de pé. Essa é a abordagem que a população faz no questionamento. Exato. Então, não chega nem a ser um questionamento, não, o cidadão, ele já está afirmando, isso aqui é um absurdo, eu estou pagando 2 vezes. Está claro. E aí ele realmente questiona, mas por que então que eu preciso pagar se a prefeitura já paga tanto? Ora, se o município hoje está aportando lá 1 milhão, 1 milhão e 200 para arcar com esses custos, o cidadão está aportando R$6, R$4,50, enfim, o valor que seja, e aí vamos colocar que dobre esse valor no custo das passagens daquilo que a prefeitura já coloca de subsídio. Então, está na hora do município, pelo menos, começar a discutir se não vale a pena, então, assumir tudo isso, mas tirar o fardo das costas do trabalhador, para que o trabalhador deixe de pagar, já que ele já paga impostos. Então, é um assunto muito delicado, mas cidades que implantaram esse modelo demonstram, primeiro, um aumento de demanda, segundo, um impacto na questão da mobilidade urbana, porque daí você atrai aquele cidadão que talvez vai estar deixando a sua mobilete em casa para que ele
passe a usar novamente o transporte coletivo, só que daí é claro, você não pode ter amarra e precisa ter pulso firme para cobrar que a empresa amplie frota, para que a empresa coloque mais linhas. Nós temos que discutir aqui em Itajaí se não tem localidades que, por exemplo, a gente possa implantar vans ao invés de ônibus, indo até esses locais. Se você está assumindo toda a conta, você consegue cobrar. Aqui, ó, eu estou pagando tudo. Posso até pagar um pouco mais, mas eu quero isso, em benefício da população. Aqui parece-me que o cidadão ele paga um pouco, parece que a prefeitura está fazendo caridade com a empresa. Não, ela está pagando também, o cidadão está pagando 2 vezes. Então, é uma situação que a gente precisa discutir melhor, porque uma coisa é fato, esse sistema implantado do jeito que está não dá mais conta. Itajaí tem muitas peculiaridades e também depende de cidades vizinhas na mobilidade urbana e da BR-101 também. Vereador, quando o senhor fala assim de assumir todos os custos, né, o poder público poderia assumir também a gestão e municipalizar esse serviço, exatamente visando a eficiência do serviço oferecido? É uma discussão viável? Não, eu acho que o debate pode ser feito, né, se você assume todos os custos com uma empresa privada operando o sistema, ou se a própria prefeitura assume de uma vez a operação do sistema, no quesito de municipalizar o serviço. Lógico, tem coisas que a prefeitura conseguiria fazer muito mais fácil, como, por exemplo, financiar uma nova frota moderna, ampliar as linhas com o capital que o município tem, isso seria muito mais tranquilo. Mas é uma discussão que tem que ser feita principalmente com a população, com técnicos que avaliem realmente aquilo que o município consegue segurar em relação a esses custos, ou que o município consegue assumir talvez uma discussão de municipalização, mas existe um ponto que daí esse eu já posso dizer que eu tenho certeza, convicção, do jeito que está, repito, não dá para ficar. Vereador, o senhor pergunta a respeito dos projetos de lei agora que estão tramitando aqui na Câmara de Vereadores. O senhor teve nessa legislatura diversas propostas aprovadas que já são lei no município, e depois a gente fala delas. Mas eu queria uma em especial, que é o projeto de lei ordinária número 55 de 2023. E ele trata da obrigatoriedade do serviço de psicologia e serviço social nas redes públicas e privadas de educação básica no município de Itajaí, vereador. O senhor vai insistir nessa proposta nos próximos meses ou no próximo ano, de repente, levando em consideração que a Câmara pode avançar na pauta? Eu tenho esse projeto que trata da obrigatoriedade dos psicólogos e assistentes sociais nas unidades de ensino, primeiro porque é uma lei federal. Segundo, porque é o caminho. A gente discute tanto segurança nas unidades de ensino. Veja bem, nós tratamos da segurança externa quando implantamos a vigilância armada, que é o perigo que vem de fora. Mas já tivemos casos noticiados na imprensa, mundo afora, do perigo que vem de dentro, ou seja, aquele estudante que por uma questão socioemocional, ele acabou levando uma faca para a unidade de ensino e no momento em que ele tem um descontrole emocional, ele pode sim oferecer risco para o seu colega de classe, para aquele educador que ali está lecionando, de modo que eu preciso também tratar deste perigo que pode vir de dentro. E como que eu trato isso? Saúde mental. Veja, nós temos aqui no município de Itajaí um programa instituído, que é o programa Escola da Inteligência, que trata também essa questão socioemocional, é alvo de muita discussão entre os educadores. Eu não quero entrar no mérito se vale a pena ou não, mas eu quero dizer que a lei, ela fala não da implantação de um programa, ela fala da contratação de especialistas, psicólogos e assistentes sociais nas unidades de ensino. Presentes para tratar da saúde emocional daquele aluno, daquele educador que também muitas vezes está sobrecarregado, que também muitas das vezes tem os seus conflitos no âmbito pessoal, que precisa muitas vezes desabafar, ser ouvido
É disso que a lei federal trata e não está sendo cumprida aqui em Itajaí. De modo que eu vou insistir sim na lei, até porque qualquer gestor que assumir o município de Itajaí no ano que vem, ele tem o compromisso de implantar essa lei e de iniciar de imediato, a partir do momento em que ele assumir, esta contratação desses profissionais. Ora, veja bem, não estou dizendo que no estalar de dedos nós vamos conseguir colocar psicólogos, assistentes sociais em todas as escolas, em todas as creches, mas que se comece por polos, se comece por zoneamentos. O município tem condição de fazer. A lei que nós apresentamos já há certo tempo aqui no parlamento, ela apenas replica e deixa claro aquilo que já está aprovado e é lei a nível federal, mas o município de Itajaí não cumpre. Vereador, o Porto de Itajaí está agora, no meio do ano, vencendo os prazos para a licitação provisória. Alguns prazos que eles, na verdade, eles dão uma nova etapa nesse processo que aumenta os custos da empresa que hoje está com essa licitação provisória. E aí eu pergunto se o senhor tem acompanhado toda a discussão e se o senhor acredita que há expectativa de se resolver e o Porto voltar a ter movimentação antes da licitação maior, a grande licitação que virá em 2025. Bom, eu penso em primeiro lugar que essa licitação provisória foi um erro. Foi um erro do governo federal. Nós deveríamos ter partido direto para o edital definitivo, porque sabíamos que havia sim já esgotadas as discussões, tinha já um parâmetro de qual era o modelo ideal, depois de vários estudos que foram feitos, eu acompanhei isso na CPI, então o caminho que foi pego, ele prejudicou a cidade perdeu muito com esse caminho que foi tomado. Desde o início era para nós estarmos discutindo o edital de 35, renováveis por mais 35 anos, que daí sim atrairia as grandes empresas, quem sabe de volta a própria APM Terminals. Tínhamos notícias de que os árabes estavam interessados, os chineses interessados no porto de Itajaí. Mas ora, qualquer grande investidor que está aí nos assistindo sabe que ninguém faz investimento sem garantia de retorno. Então, por esse motivo que nós não tivemos aqui no Porto de Itajaí empresas interessadas nos últimos momentos a ponto de editais darem desertos. Então, há agora a informação de que a empresa JBS, através ali de uma outra empresa do grupo, a empresa Seara Alimentos, estaria assumindo o Porto de Itajaí. Esperamos, independente de qualquer questão política, de lado A ou lado B, o que eu quero saber é de container no porto. Então, o que a gente torce é para que a JBS, se vai colocar container no porto, que comece de uma vez. A nossa cidade precisa de recurso, precisa de imposto rodando, precisa que a economia local esteja novamente aquecida e não está. A nossa arrecadação cai vertiginosamente, a ponto de nós termos nos próximos meses comprometidos serviços de saúde, educação, de segurança. Tivemos aí já corte de gastos no momento em que não poderia ter, numa área que não poderia acontecer, como foi a área da saúde, com a questão da dengue. Então, seja a JBS, já chegou a se cogitar que talvez numa declaração de incapacidade da Amada Araújo, que a própria Portonave iria assumir, se for Portonave, se for JBS, se voltar uma APM Terminals, o que nós precisamos é de container no Porto de Itajaí, para o bem do nosso povo, dos trabalhadores portuários, da economia local, que precisa voltar à pujança que teve outrora. Vereador, o senhor também participou da audiência pública realizada aqui na Câmara de Vereadores, que tratou dos modelos ideais para a regulação dos portos. E aí eu pergunto, há algum caminho a seguir para facilitar as atividades portuárias no país? Eu acho que é desburocratizar. Num primeiro momento, quando a lei dos portos ela é feita pela ex-presidente da República, Dilma Rousseff, você centraliza demais as decisões, a ponto de que até para mudar um prego no cais do Porto você tinha que pedir autorização para Brasília. E falo isso com todo respeito aos membros da ANTAC, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, mas não é isso que permite que um porto
como o de Itajaí seja competitivo, como, por exemplo, em relação ao Porto de Navegantes. A partir do momento que os TUPs foram criados, você tem ali uma relação muito desigual. Não está equilibrado isso. Então, temos aqui do nosso lado um porto público, temos do outro lado um porto privado, e aí você tem a lei dos portos que ela acaba prejudicando essa competitividade. De modo que era praticamente uma tragédia anunciada o que iria acontecer com o Porto de Itajaí. Aí, claro, aliada à incompetência, à omissão, à negligência, a interesses escusos, tudo isso aconteceu. Mas eu penso que há sim um caminho. Eu fiz essa fala diante da comissão que estava ali reunida, pedindo o quê? Que haja essa desburocratização. Isso é burocracia, não é burocracia. E um porto, para ele ser pujante como o Porto de Itajaí pode e tem que ser, ele precisa que essas decisões elas possam estar sendo debatidas e tomadas aqui, de modo que sejam tomadas com agilidade, que sejam tomadas adaptadas à realidade local e de modo que exista essa competitividade que atraia mais cargas para os nossos terminais. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio o vereador Osmar Teixeira, do PSD. Bom, vereador, como líder da oposição, o que você pensa a respeito dos desencontros na equipe do governo, depois denúncias de algumas irregularidades de um lado, de obstrução de caráter fiscalizatório de outro, e no fim a Câmara convocou, ouviu secretários municipais e secretários e também o procurador-geral do município, mas foram convincentes as falas, na sua opinião? Não foram e eu penso que nessa história toda não tem santo. Porque o que ocorre? Quando você tem alianças que já são formadas no período eleitoral, sem qualquer critério de moralidade, de eficiência, de caráter técnico, apenas poder por poder, é isso que acontece no governo. Então, o que nós tivemos em toda essa situação nas últimas semanas, porque o governo denunciou a si mesmo. Isso precisa ficar claro. A denúncia nem partiu da oposição, partiu do próprio governo. O que isso significa? No meu ponto de vista, não há nem um lado nem o outro que está certo. O que existe é uma disputa por poder. Existe, a partir disso, informações que um lado tem acerca de irregularidades que o outro praticou, de modo que no meio dessa briga está padecendo quem? O itajaiense. Então, foi também muito doloroso aquilo, sabe? Observar que o governo, que era para estar trabalhando, resolvendo os problemas da população, discutindo uma epidemia de dengue, discutindo ajuda para o estado vizinho que sofre com uma enchente, coisa que nós já sofremos e fomos ajudados. No que o governo municipal estava gastando a sua energia? Briga, confusão, denúncia de chuncho dentro da prefeitura, um denunciando o chuncho e rolo do outro. É isso que o cidadão não aceita mais. Só que tudo isso ocorre por alianças que são feitas visando apenas poder e não visando a correta aplicação do dinheiro público, trazer pessoas para um grupo que possam contribuir com o município. Nunca é o nós.
e sim a singularidade que prevalece sobre a pluralidade. Isso é muito triste. Vereador, em junho nós temos aqui no município a Semana do Pescador e o vereador trabalha com algumas políticas para valorizar até a atividade, o profissional, e tem um projeto de lei ordinária tramitando na casa para o pescador artesanal, que é o KIT, implantar o programa de auxílio ao pescador artesanal por meio da doação do kit pescador. São vários aqui os insumos para que ele possa exercer a sua atividade, vereador. O senhor tem conversado com esses trabalhadores, é viável que esse projeto vire lei e atenda a necessidade do pescador artesanal? Eu acho importante, sabe, Maurício, e se tens aí a lista dos insumos, até para que a gente deixe claro como é bacana esse suporte que está se dando ao pescador artesanal, né? Botas, blusas, camisetas, protetor solar, colete salva-vidas, também lata de tinta anti-incrustante, além dos outros insumos básicos que o pescador usa. O que é isso, Maurício? Isso é valorizar aquilo que faz parte da nossa essência. Isso é valorizar aquilo que faz parte da nossa história. Itajaí está rodeada por um rio, pelo gigante Itajaí-Açu. E dali vem a nossa fonte de riqueza através do porto e também da pesca, que não pode ser esquecida. Então, quando você, através de coisas que podem parecer simples, mas você contempla o pescador artesanal, você, mais do que dar uma bota, um latão ali com produto que vai ajudá-lo na preservação da embarcação, mais do que isso, você está dizendo para ele, você é importante para a nossa cidade. A cidade valoriza você. A cidade quer ajudar, quer impulsionar você. É um kit básico, mas é muito mais a mensagem que ele transmite, de apoio, de fortalecimento, de valorização, do que propriamente os itens que estão sendo ali dados àquele pescador. Então, sim, está tramitando, é algo que eu espero que possa avançar. Não precisaria depender de lei para o município fazer isso, mas eu entendo que são questões que são importantes de serem institucionalizadas como política não de um governo, mas como política de cidade, de valorização a uma categoria tão importante. Talvez tenha que ser até feito como um anteprojeto, né? Também por ter itens, mas o importante de uma política assim é que você institucionaliza um direito de política pública de acesso a determinados itens para um profissional artesanal, que é sempre em pequena quantidade, não tem agressão ao meio ambiente, na maioria dos casos, né? E também evita que se faça uso político, às vezes, de algum agente ou outro. Ah, não, vai lá que eu consigo para ti. Vai que eu consigo para ti, daí fica aquele caráter pessoal. É criar critérios claros e institucionalizando isso, você realmente consegue definir esses parâmetros daquilo que você busca sem deixar brechas para que isso ocorra e daí, sem dúvida alguma, é algo que a gente precisa se atentar e muito. O primeiro projeto de lei de sua autoria nessa legislatura, vereador, ele virou lei e é a lei número 7.289, que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica, e daí são tanto locais públicos ou privados, né? Empresas públicas, órgãos públicas, empresas concessionárias, mas também empresas privadas também que seja adotada esse tipo de política, um direito à pessoa que tem, com o reconhecimento de que a fibromialgia sim, tem um caráter de deficiência, né? Uma doença que gera uma deficiência. Vereador, o Estado de Santa Catarina também acabou de aprovar, agora em 2024, recentemente, enquanto a gente grava esse programa, o governador talvez não tenha nem sancionado a lei ainda, mas ela também vai passar a valer para todo o Estado. E é uma lei que usou a sua proposta como base para garantir esse direito. Como é que foi esse processo? O senhor chegou a conversar e lembrou como é que tudo isso foi construído, vereador, no Estado? Foi algo muito emblemático essa vitória da inclusão da fibromialgia no rol das deficiências, e eu acho que isso amplia direitos ainda mais.
E aí eu posso dizer, Itajaí fez a sua lição de casa e serviu de exemplo. Quando nós criamos a carteira da pessoa portadora da fibromialgia, que deu a essa pessoa uma preferência em filas, caixas, seja supermercados, lotéricas, bancos, né? Nós mostramos ao restante do estado, e aí eu posso citar vários exemplos, outras cidades aqui do lado, navegantes que usaram a nossa lei como base, municípios inclusive fora do estado de Santa Catarina, que quando entraram em contato conosco, vereadores, para entender, olha, Osmar, como que foi esse processo ocorrido em Itajaí. Então eu posso te dizer, Maurício, que quando eu recebi a notícia fiquei muito feliz, muito contente, porque aqui nós temos tanto a carteirinha, temos também um projeto de autoria do vereador Otto, do PSD, que criou realmente a data da conscientização em prol das pessoas com fibromialgia, 12 de maio. Então o mês de maio ele trata disso, é algo institucionalizado já no município de Itajaí. Então a Câmara de Vereadores ela fez o seu papel e isso serviu sim como base para que essa doença que, para quem não entende, né, esse comparativo me chamou muito a atenção. Imagine uma pessoa com dengue. E a gente sabe que a dengue, em tudo que você toca ou mexe, você sente dor. São dores terríveis. Eu nunca tive dengue, Maurício, mas eu já ouvi falar dessa sensação. Osmar, parece que passou um rolo compressor. Com a dengue, você vai sentir isso por 10, 15 dias depois, tá tudo ok. A fibromialgia é como se fosse um sintoma de dores da dengue constantemente, frequentemente. Então você imagina, aquela pessoa ela tem que aprender a conviver com aquela dor, que pode ser minimizada, mas aí entra uma questão de discussão sobre medicações que precisam chegar até o paciente e hoje não chegam. E essa legislação aprovada a nível Santa Catarina, ela permite isso. Permite que se inicie esse debate sobre questões do SUS e daquilo que o SUS tem que fornecer, tem que garantir. E, além disso, eu acho que o primeiro ponto, ela tira a fibromialgia de um rol de preconceitos, de exclusão, de esquecimento e traz à tona essa doença que afeta tantas mulheres. Eu conheci, e através dela, inclusive, que criei esse projeto aqui, eu sempre cito a Eliane, moradora de Cidade Nova, que quando, ainda em 2020, ela me chamou na residência dela, junto do seu esposo, ela estava pensando em tirar a própria vida. Tamanha a dor que ela sentia. E quando você pega essa pessoa e reveste ela de toda uma política pública que a ampara e diz, o teu sofrimento ele nos importa, ele importa para o poder público precisa amenizar essa tua dor, você existe. Você está dizendo, não, a fibromialgia não é frescura, porque por muitos momentos foi tratada como tal. Por ser invisível. Por ser invisível. Para quem não aparece no braço, na testa. Essa pessoa tem fibromialgia. Isso aqui é fibromialgia. Não. Você sente. Então, eu não tenho dúvidas que é um dos projetos de lei que nós apresentamos nesta casa que me dão mais orgulho de poder ver que um grupo de pessoas outrora esquecidas, elas passaram a ser lembradas. Da mesma forma aconteceu, vereador, com a lei que estabeleceu o símbolo, o uso do símbolo do autismo, principalmente também nos veículos aqui no município de Itajaí, veículos de transporte público, né? E a gente já vê que está sendo implantado, mas um ano após a sua aprovação e a lei está em vigor, o senhor tem percebido o engajamento do Poder Executivo em tentar regulamentar o mais rápido possível e implantar? Te confesso que não da maneira que eu gostaria. Acho que poderia ser mais ágil isso. Mas eu volto a dizer, são debates, são discussões que quando
institucionalizadas, políticas públicas que, quando institucionalizadas, seja num símbolo, seja numa carteirinha, seja da inclusão de um grupo em um determinado contexto que garanta a esse grupo os direitos que ele possui, eu penso que apenas nesse sentido você já torna aquela luta mais digna. Você torna aquela luta daquelas pessoas mais visível. Então, também em relação a esse projeto, o objetivo foi deixar ainda mais claro, olha, o autismo ele está aí presente, nos últimos anos houve esse crescimento de pessoas com TEA, com transtorno do espectro autista, e temos sim que nos adaptar a isso, porque a inclusão é isso, é aquela pessoa com autismo ela se adaptar ao contexto social e é o contexto social se adaptar à pessoa com TEA. Essa é a verdadeira plenitude da inclusão. E é isso que nós defendemos. E nesse sentido, nesse contexto, é outro projeto que me enche de orgulho e vou ter mais orgulho ainda quando eu perceber que temos um governo que olha realmente para isso de verdade e tem pressa, já que existe uma lei, de fazer a coisa acontecer. Vereador, não deu para a gente vencer toda a pauta de assuntos que tínhamos para tratar ao longo do programa, mas agradeço a sua participação, aceitar o convite e estar conosco novamente aqui. Maurício, é sempre um prazer, a todos os profissionais da TV Câmara, público que nos acompanha, sinto muita gratidão pelo convite, porque aqui é um espaço onde a gente pode, de uma forma muito institucional, republicana, debater a cidade, debater a função do parlamento e que a população conheça cada vez mais a função daqueles que ela escolhe para representar. Então, sempre que tiver o convite, com toda certeza vou estar aqui. E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!